e lá vai dizer o seguinte: e Moisés disse ao Senhor: eis que tu me dizes, faze subir a este povo, porém não me fazes saber a quem has de enviar comigo. E tu disseste: conheço-te por teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que agora me faças saber o teu caminho, e conhecer-te-ei para que ache graça aos teus olhos. E atenta que esta nação é o teu povo. Disse, pois, irá minha presença contigo para te fazer descansar. Então disse-lhe: se a tua presença não for conosco, não nos faças subir daqui. Como, pois, se saberá agora que tenho achado graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Acaso não é por andares tu conosco, e separados seremos, eu e o teu povo, de todo o povo que há sobre a face da terra? Então disse o Senhor a Moisés: farei também isto que tens dito, porquanto achaste graça aos meus olhos e te conheço por nome. Então ele disse: rogo-te que me mostres a tua glória. Porém, ele disse: eu farei passar toda a minha bondade por diante de ti, e apregoarei o nome do Senhor diante de ti, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem me compadecer. E disse mais: não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor: eis aqui um lugar junto a mim, ali te porás sobre a penha, e acontecerá que quando a minha glória passar, te porei numa fenda da penha, e te cobrirei com a minha mão, até que eu haja passado. E havendo eu tirado a minha mão, me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. No início eu não achei esse texto assim tão simples, né? Mas o texto estava proposto e eu me empenhei para fazer dele o melhor. Então eu espero que nessa noite Deus pudesse estar conosco também, né, nos orientando através da palavra. Êxodo, o livro de Êxodo, ele foi escrito para que a gente tivesse um registro assim permanente dos atos históricos e dos atos redentor de Deus, pelos quais Israel foi liberto do Egito e organizado como nação escolhida. Então isso a gente vai notar assim muito claro no livro de Êxodo. O livro começa com a descrição do sofrimento dos descendentes de Jacó no Egito, como por exemplo, a opressão que ele sofreu como povo de Deus no Egito, a escravidão, o infanticídio, né? A morte dos meninos que fossem nascendo, visto que achavam que o exército de Israel seria maior que o exército egípcio. Então a ordem de Faraó foi que os meninos hebreus que nascessem fossem mortos, com medo de que o exército de Israel fosse maior que o exército do Egito. Então, e com tudo isso, Êxodo também nos apresenta a presença, o poder e a glória de Deus que são manifestados lá no tabernáculo, né? No meio do seu povo liberto no deserto. E é nesse livro que a gente encontra também o nascimento de Moisés, a gente encontra a sua preservação, a preparação de Moisés para o futuro, o chamado dele na sarça ardente. Nós encontramos em Êxodo as 10 pragas, nós encontramos a Páscoa, nós encontramos a travessia do Mar Vermelho. Êxodo significa saída de Israel, né, para fora do Egito. E isso você nota assim declarado em praticamente todo o Antigo Testamento, como Deus sobremaneira libertou o seu povo do Egito, nessa forma grandiosa. E essa era uma experiência de redenção do velho concerto, né? Deus guia o povo redimido durante o dia com uma nuvem. Eu já ia inverter, né? Eu já ia pôr fogo de dia e nuvem de noite, porque é assim que a gente sente aqui esse calor, né? Parece fogo. Mas a coluna de fogo conduzia o povo à noite, a nuvem conduzia o povo de dia. A este povo redimido, Deus concede também o maná, as codornizes, a água, para suprir as necessidades físicas deles. E
ensina este povo a andar por fé e por obediência. E se você ler Êxodo, você vai notar como esse povo foi desobediente. O povozinho. E aí eu fico perguntando, será que nós somos semelhantes muitas vezes ao povo de Israel, né? Na nossa falta de obediência? Êxodo destaca, é um livro do Antigo Testamento que mais destaca a graça redentora e o poder de Deus em ação. No livro inteiro você vai ver um Deus majestoso, né? Aquele Deus que é misericordioso, aquele Deus que é fiel, aquele Deus que é santo, o Deus que é onipotente, o Senhor da história, dos reis poderosos, o Redentor que faz um concerto com os seus redimidos, com o seu povo. Um Deus justo, um Deus reto, revelado tanto na sua lei moral, quanto nos seus juízos, né? Os 10 mandamentos revelam essa lei de Deus. E é então um Deus digno da adoração reverente. Um Deus, como o Eliseu falou, que desce para habitar com o seu povo, que olha para os seus, né? Um Deus que desce para habitar com o seu povo. O velho concerto, no velho concerto nós vamos ter algumas características. A primeira Páscoa, a travessia do Mar Vermelho e o dar as leis, os 10 mandamentos no Monte Sinai. Isso faz parte do velho concerto. Já o novo concerto se dá com o nascimento, morte, ressurreição de Jesus e o envio do Espírito Santo. Esses são o novo concerto. Bem distintos, mas entrelaçados entre si como uma engrenagem, né? Então, é isso que Êxodo nos apresenta. E eu quero falar um pouquinho sobre o versículo 12, que diz: conheço-te pelo teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Não é gostoso ser conhecido pelo nome? Eu não sei como é contigo, né? Mas quando eu esqueço o nome, eu invento algumas coisas. Oi, beleza. Oi, linda. Oi, isso. Oi. E cadê o nome que às vezes não aparece na memória da gente? E Deus nos diz de forma tão grandiosa: eu te conheço pelo nome. Hoje à tarde perguntamos a Jéssica se ela sabia o significado do nome Miguel, né? Então, para mim, Miguel é transmissor de boas novas. O anjo chega a Maria e traz as boas novas, né? As boas novas da salvação, o anúncio do nascimento de Jesus. Então, no versículo 12, Deus diz: olha, eu te conheço pelo nome. E ele repete isso para Moisés no versículo 17. É maravilhoso nós sermos conhecidos pelo nosso nome. E a missão para a qual Moisés havia sido escolhido era uma missão difícil. Retirar o povo hebreu, que era escravo no Egito, e conduzi-lo à terra prometida. Mas isso eram milhares e milhares de pessoas. Era a população da cidade de Joinville. É muita gente para um conduzir. Às vezes a gente não consegue gerenciar a família, né? Conduzir todos pelo mesmo caminho. 4, 5, vamos todos nessa direção. É difícil. Imagine para Moisés, que foi escolhido para isso. E se você olhar a juventude de Moisés, você vai notar que ele demonstra ser um gênio assim, meio indomável, né? Meio impetuoso e também de uma ousadia perigosa. Eu me refiro a isso quando ele mata o egípcio com as próprias mãos para defender um hebreu de seu povo, né? Achando não ter sido descoberto, parecia tudo tranquilo. No dia seguinte ele percebe que um dos dele tinha percebido que ele tinha matado o egípcio. E quando ele quis apaziguar a discórdia entre 2 hebreus, um deles disse: o que é? Vai me matar como você matou o egípcio ontem? E aí ele percebe o que ele havia feito. E ele foge do Egito para a terra de Midian, onde ele se esconde por 40 anos. Onde ele se casa, onde ele toma conta do rebanho de seu sogro e aonde ele desenvolve paciência e mansidão. Não é fácil ser paciente e nem sempre é fácil ser manso.
E ele é treinado durante 40 anos para receber um encargo de Deus, que era tirar o povo de Israel do Egito. Com certeza muitos de nós já sabemos o encargo que nós recebemos de Deus. Já trabalhamos na obra do Senhor, já sabemos para o que Deus nos chamou, com certeza Ele nos preparou para isso, Outros talvez estejam ainda sendo lapidados para receberem de Deus o chamado específico, e a gente sempre acha assim, nós já somos mais velhos, nós já não vamos mais ser chamados. Engano seu. 2050 a população do Brasil deve ser de 20% de pessoas acima de 65, 70 anos. Consegue imaginar? Espero que os nossos jovens trabalhem bastante, porque a nossa aposentadoria precisa ser garantida, A gente fala brincando, mas é uma realidade muito dura essa. Então, talvez você e eu ainda estejamos sendo chamados por Deus para uma coisa muito especial, para a qual Ele nos está preparando, lapidando, moldando. O que eu não sei. Às vezes eu tenho dito, Deus, eu estou aposentado agora, e aí, acabou a vida? Cadê? Porque a gente ainda tem energia. Então, uma coisa é certa, cada um de nós é conhecido pelo nome e acha graça diante dos olhos do Senhor. E isso eu acho fantástico. Graça é um favor imerecido. Eu não merecia ganhar determinado presente, mas eu ganhei. Eu não merecia ganhar a salvação, mas Deus mandou o seu Filho por mim, pelos meus erros e pecados. Então, Ele olha com um interesse muito especial para cada um de nós. E Ele nos conhece desde o ventre da nossa mãe. Ele conhece o Miguel lá dentro da barriga da Jéssica. Formou ele lá no culto, em segredo. E daqui a pouco nós vamos poder contemplar essa obra de Deus. Pegar no colo, conversar, visualizar. Parece tão próximo isso, E Ele sabe também todos os nossos pensamentos antes que as palavras cheguem na nossa boca. Às vezes a gente fala sem pensar, a gente diz, puxa, falei sem pensar, saiu besteira. E Ele já conhece tudo aquilo que estava no meu pensamento antes que saísse da minha boca. Ele sabe de cada fio de cabelo que você e eu possuímos. Sabe quantos caem por dia? E eu de vez em quando digo para o Antônio, nossa, lavei o cabelo, encheu o ralo. Tá cheio, eu vou ficar careca. Aí eu olho para mim com o meu pouco cabelo e olho para a Vitória, e fico pensando, nossa, quanto cabelo. E fico pensando, Deus sabe de cada fiozinho daquela cabeça. Sabe de cada fiozinho que caiu. Por que nós somos então tão temerosos e confiarmos em Deus? Se Ele se preocupa com uma coisa que para nós é tão pequena, cabelo, não se preocuparia em nos dar o nosso pão de cada dia? A saúde que precisamos? O nosso trabalho? Ele é um pai zeloso em prover o melhor para os seus filhos. Assim como Moisés também, nós achamos graça aos olhos de Deus, e isso para mim é animador, é confortante. E ainda que haja dificuldades, a gente pode confiar nele. Ele vai na frente, Ele abre caminhos, Ele abre portas. A Rose comentou disso tantas vezes no ano passado, Deus abriu portas que eu desconhecia. E Ele não só abriu aos meus olhos, Ele escancarou muitas portas. Então, esse é o nosso Deus. Quando nós achamos que acabou, Ele abre a porta, a janela, enfim, Ele abre os caminhos. O que é que compete a mim? A mim compete ouvir as orientações de Deus, obedecer aos seus mandamentos, seguir na direção que Ele me aponta, porque às vezes eu estou como Jonas, Deus está me mandando para Nínive, e eu estou dizendo, Deus, mas esse povo não merece a tua salvação, eles já, e eu estou indo para outro lugar. Eu não posso esperar que naquele lugar Deus me abençoe da forma como Ele me abençoaria em Nínive.
porque Ele me mandou para Nínive e eu estou desobedecendo. Então a mim me compete seguir na direção que Ele me aponta e obedecer. E Moisés, ele enfrenta um monte de dificuldades na condução do povo para a terra prometida, mas ele sempre de novo buscava a orientação de Deus. E eu penso que uma das grandes dificuldades foi quando ele foi para receber os 10 mandamentos, passou um tempo além no Monte Sinai, e o povo, achando que ele não voltaria mais, simplesmente disse para o irmão de Moisés, Arão, olha, faça para nós um Deus que vá conosco. Mas espera lá, eles não tinham saído da terra, eles não tinham já, visto o milagre que Deus fez ao saírem do Egito? Não, nós queremos um Deus que vá conosco. Espera, mas o que Deus estava fazendo então? Mas nós queremos um Deus visível. E Arão então pega todas as joias que todos tinham e as transforma num bezerro de ouro. Você consegue imaginar a dor no coração de Moisés ao descer do Monte Sinai, após ter visto a glória de Deus, aquele contato tão próximo, e chega lá embaixo e vê aquele baita bezerro de ouro e todos ao redor dançando e adorando aquele objeto? Eu penso que se ele não tivesse sido treinado na paciência de Deus, e ainda assim eu noto a decepção dele quando ele derrete todo aquele ouro, coloca na água e faz cada um beber aquela água com ouro. Eu acho que foi um castigo muito pouco para o povo, beber a água cheia de pó de ouro, pelo que eles haviam feito, pela desobediência que eles haviam cometido. Então Moisés, ele enfrenta uma série de dificuldades, mas ele continua firmado em Deus e buscando a Deus. E por essa intercessão comprometida e amorosa que Moisés tinha, ele inúmeras vezes obteve o perdão de Deus pelas desobediências do povo que ele conduzia. Eu fiquei imaginando assim, se eu oro para que Deus perdoe um familiar meu, se ele perdoou o povo através de Moisés, ele pode. Eu acho que está perdoando também através da minha oração. E isto não significa que essa pessoa herdará o reino dos céus se não experimentar pessoalmente Jesus como Salvador e Senhor. São coisas diferentes para mim. Um exemplo de que Moisés dependia de Deus quando Deus diz a Moisés assim, pelo pecado do povo, do bezerro que eles tinham feito, no versículo 3 desse mesmo capítulo, Deus diz para Moisés assim, olha só, eu não subirei no meio de ti, porquanto és povo obstinado, para que te não consuma eu no caminho. Deus fala isso a Moisés e fala isso ao povo. Então, Deus enviaria um anjo para ir adiante do povo, e o povo se entristece com essa má notícia que recebeu de Deus. E o versículo 15, a gente vê Moisés dizendo assim, olha, se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Que ousadia, você vai dizer, Moisés quase que impondo para Deus, olha, se você não for conosco, a gente vai ficar onde a gente está. Há pouco eu falei umas coisas para a Rosinete, ela diz, não seja chantagista. É como se Moisés estivesse chantageando com Deus, olha Deus, se você não for conosco, nós não saímos daqui. Não nos faça sair daqui. E o versículo 14, Moisés relembra Deus, olha lá, olha o tipo de conversa Deus e Moisés. Moisés relembra Deus do seguinte, atenta que esta nação é o teu povo. Ó, Deus, não te esquece não, hein? Essa nação aí é o teu povo. Então, se o Senhor não subir conosco, não te esquece. E essa recusa de Deus, ela incomodou Moisés. Então Moisés tem uma conversa muito íntima, E ele faz esse pedido em nome do povo rebelde. Ele não queria que Deus se afastasse deles completamente, mas que Deus garantisse a sua presença nessa aventura de fé
que todos estavam experimentando. Não só Moisés, Arão, seu irmão, e Miriam, a irmã, mas todo o povo de Israel. Era uma aventura de fé. Eles viviam por fé. Então, quem hás de enviar, na verdade, era uma forma indireta de Moisés solicitar nessa companhia de Deus. Olha Deus, quem você vai enviar? Se você não for conosco, vai enviar um anjo? Não. Se o Senhor não for, nós não saímos daqui. Então, no que Moisés baseia esse pedido de Deus? A Deus, na graça, nesse favor imerecido. Deus, teu povo não merece, mas por favor, atenta que é povo teu. Vem conosco. Então, ele lembra que Deus era misericordioso e bondoso, né? E ele sabe também que se Deus desse a eles o que eles mereciam, eles seriam destruídos. Deus responde a Moisés, promete a sua presença, que em hebraico significa minha face, estará contigo. Isso tranquiliza Moisés, porque ele não via nenhum propósito de Israel, o povo de Israel, entrar na terra prometida se Deus não estivesse com eles. Que significado teria isso? O povo está entrando na terra que Deus prometeu, mas o próprio Deus deles se afastou. Não tem sentido, né? Então, eu imagino que Moisés, o coração dele saltou de alegria, por saber que Deus estava se comprometendo em acompanhar o povo, em conduzi-lo ao lugar de descanso, né? A terra de Canaã. Então, Moisés sabia que só a presença de Deus é que transmitiria aos povos vizinhos que Deus teve misericórdia. Porque, pensa bem, Deus tira o povo do Egito em grande glória, pompa e majestade. Mas os mata pelo caminho, pela desobediência, não os permite entrar na terra de Canaã. Moisés até se preocupava, o que os outros povos vão dizer de ti, Deus? Os tiras com grande poder e os destróis no deserto. Então, Moisés tinha acesso a essa presença de Deus. E nós também hoje temos acesso à presença de Deus. Um lugar onde nós encontramos paz, um lugar onde nós somos orientados, um lugar onde nós somos fortalecidos, capacitados para vencer os desafios. A presença de Deus é o único lugar onde nós podemos encontrar a vida plena, a vida eterna que nos é prometida na sua palavra. Desprezarmos a presença de Deus ou estar na presença de Deus, eu acho que é um pecado que a gente comete porque a gente não tem dimensão exata do que essa perda significa em nossas vidas quando nós não temos intimidade com Deus. Quando nós não falamos com Deus no nosso dia a dia, quando nós não oramos, quando nós não lemos a palavra. Então, Adão e Eva, quando pecaram, eles se esconderam. Eles sabiam que eles tinham desonrado Deus pela desobediência ao princípio que ele havia estabelecido. E no final da tarde, como Deus sempre fazia, quando ele vai ao jardim para conversar com Adão e Eva, Gênesis 3:9 diz, e chamou o Senhor ao homem e lhe perguntou, onde estás? Adão e Eva sabiam que tinham pecado. E esse pecado os afastou da preciosíssima graça de Deus, da preciosíssima presença de Deus. O pecado, ele faz separação, é uma parede que nos separa. Então, quando nós estamos em sintonia com Deus, nós temos esse livre acesso. E esse livre acesso, quem nos dá é Jesus, né? Tiago 4:8 diz, chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois inconstantes, limpai o coração, humilhando-vos na presença do Senhor. Quando nos humilhamos, quando chegamos diante de Deus, quando pedimos perdão pelo nosso pecado, nós restabelecemos essa comunhão da presença de Deus. E ela é muito preciosa. Moisés, ele tinha esse relacionamento com Deus, essa comunhão.
E quando eu falo em comunhão, eu quero mencionar duas coisas. Primeiro é a comunhão do Espírito, né? Que é essa relação íntima, eu e Deus. Ela se dá de uma forma muito particular. Quando eu oro, quando eu louvo, quando eu leio a palavra. Mateus 6,6 diz: Tu, porém, quando entrares no teu quarto, fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto recompensará. Então, primeiro é a minha comunhão de Espírito, eu e Deus. E quando nós nos ausentamos dessa comunhão, nós perdemos a recompensa, que é a pessoa do Espírito Santo, que está sempre presente em nossas vidas. E o segundo é a comunhão do corpo de Cristo. E esse é o momento que Deus requer, onde eu esteja louvando a Ele junto com vocês, como nós fizemos hoje à noite e como estamos fazendo. Então, eu faço sozinho, mas Ele também requer que eu o faça com vocês. Ah, mas eu não gosto de todos os irmãos. Deus não está perguntando isso. Deus quer que eu tenha comunhão. Eu também posso não gostar dos meus irmãos em casa, porque eles ficam o tempo inteiro açucrinando minhas ideias, mas eles são os meus irmãos. É a minha família. Então, vocês são a minha família de fé. E Deus requer que eu tenha comunhão com a minha família de fé. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. Eu conheço alguns cristãos que preferiram seguir carreira solo, não ter comunhão com os irmãos. Mas a Bíblia é carreira solo. Mas a Bíblia também diz que uma brasa fora do braseiro logo se apaga. Então, olha a importância da comunhão com o corpo de Cristo. E eu ainda quero olhar o versículo 18, que eu colocaria como segundo pedido de Moisés. Rogo-te que me mostres a tua glória. O primeiro, ele queria, que Deus fosse com eles, que a presença de Deus estivesse com eles. Se tu não estiveres conosco, nós não saímos daqui. Agora, eu rogo-te que me mostres a tua glória. Ele acreditava nesse Deus que ele tinha conhecido lá atrás, quando foi chamado na sarça ardente. Ele cria profundamente nesse Deus. Mas ele queria garantir também a existência desse Deus ao seu povo. A cada dia, de uma forma nova, né? Então, ele não fez esse pedido para matar a curiosidade dele, né? Talvez esteja todo mundo na casa curioso para conhecer o Miguel. Ah, eu quero ver o Miguel. Ah, eu quero ver se ele é parecido com o pai, com a mãe, com quem, com o avô, com a avó. Que cor de olhos. Moisés não queria matar a curiosidade de que aspecto Deus tem. Essa curiosidade ele não tinha. Mas ele queria que Deus revelasse a ele a bondade, a misericórdia, a glória daquele que era o Deus de Israel, o Senhor. Era isso que ele queria. E ele queria uma maior compreensão espiritual dessa natureza de Deus. E o Senhor responde: olha, ninguém me viu, e você não será o primeiro, né? Apenas verás a minha glória quando estiveres na fenda, eu passando. A glória de Deus, ela tem várias interpretações. Eu coloquei a primeira como um dos sentidos da glória de Deus é poder, intervenção e providência divina. À tarde sabereis que o Senhor vos tirou da terra do Egito, e amanhã vereis a glória do Senhor. Êxodo 16, 6, 7. Essa glória do Senhor seria manifestada através do maná e das codornizes e da água e assim por diante. Todo dia, ao novo amanhecer, eles veriam a glória de Deus sendo manifestada através do alimento que receberiam para aquele dia. Segundo, no Evangelho de João, os milagres de Jesus manifestavam a glória de Deus. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. João 2,11. Além do sentido de milagre, de poder, de providência, a Bíblia ensina que a glória de Deus significa também a presença de Deus. E habitava a glória do Senhor sobre o monte Sinai. Êxodo 24, 6. E me farão um santuário e habitarei no meio deles. Êxodo 25, 8. E no Novo Testamento, João diz assim:
E o Verbo se fez carne, habitou entre nós, vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então Jesus é a concretização de tudo aquilo que o Antigo Testamento anunciava e também que o tabernáculo e o santuário prefiguravam a presença de Deus no meio do povo, a sua glória. Êxodo 40, 34 a 35 diz que a glória de Deus enchia o tabernáculo, o que significava a presença de Deus enchia aquele lugar. Eu creio que a presença de Deus está enchendo esse lugar nessa noite. E que o Espírito Santo fala aos nossos corações. Se nós temos esse sentido de presença de Deus em nossa mente, a gente também pode pedir a glória do Senhor, que a glória do Senhor encha a nossa vida, a nossa família, a nossa igreja, o nosso lugar de trabalho, onde nós estamos refletindo a glória de Deus. No versículo 18, Moisés ora pedindo ao Senhor que lhe mostrasse sua glória, mas o Senhor responde que ele não poderia ver essa glória, mas ele já estava vendo essa glória manifestada no tabernáculo. E no Novo Testamento a gente aprende que quando o véu se rasgou, deixa claro que Deus não habitava mais no templo feito por mãos humanas, mas que o véu rasgado me dava livre acesso ao Pai. Então, Jesus é a glória de Deus, a sua presença e tudo que ela traz. Então, o nascimento de Jesus, os ensinos, os milagres, as curas, a morte, a ressurreição, nós vemos pela fé a glória de Deus em tudo isso. E sendo assim, você e eu não precisamos mais querer ver Deus. Porque 2 Coríntios 5, 7 também diz, nós andamos por fé e não por vista. Então, só aquele que crê em Jesus como Cristo, Filho de Deus vivo, pode ver a glória de Deus revelada. Então, João 1,18 também diz que Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. Jesus, enquanto esteve aqui na terra, fez conhecer a Deus o Pai. Tomé, ele precisou apalpar Jesus, precisou ver as mãos, o lado de Jesus para crer. E Jesus lhe diz, bem-aventurado aquele que não viu e creu. Isso é para nós. Bem-aventurados somos nós que não vimos, mas estamos crendo num Deus poderoso, num Deus verdadeiro, num Deus que manifesta a sua presença em nosso meio. E quando a gente está firmado nessa rocha que é Jesus, e sob essa poderosa mão de Deus, a graça, a bondade e a glória se manifestam também em nossas vidas. Precisamos estar firmados em Jesus. E que os que estão ao nosso redor possam assim ver a glória de Deus. Assim como o povo de Israel via o brilho na face de Moisés quando este tinha essa íntima comunhão com Deus, que as pessoas possam ver em nós também que existe um Deus em nossa vida, que existe a glória de Deus em nós. E isso se chama comunhão íntima com Deus. Quando eu tenho essa comunhão íntima com Deus, as pessoas vão ver em nós a diferença. E na natureza toda, como Eliseu falou, nós vemos a glória de Deus. Os céus proclamam a glória de Deus. E o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Em tudo o que nós olhamos ao nosso redor, podemos ver a glória de Deus. Amém? Amém. Que a graça de Deus, e essa glória de Deus pudessem ser manifestadas a cada dia em nossa vida. Eu quero estar cantando uma canção com a Rose. E eu queria que em cima dessa palavra você pudesse estar nesse momento diante de Deus, orando, pedindo por essa graça de Deus sobre a sua vida, essa comunhão de Deus vivo. Se há algo a consertar, que você pudesse consertar para ter essa íntima comunhão com Deus, para ter essa paz, essa alegria que só Ele pode dar. Então você pode baixar sua cabeça, fechar seus olhos. Eu diria, não preste atenção em nós. Fale com Deus sobre você, o que você precisa dele, o que você deseja que Ele faça por você, aonde Ele quer te usar e pode te usar, e que Deus esteja falando com você.